Olá, queridos internautas! Mama Dani de volta com a câmera ligada, estúdio montado. É uma grande preparação para conseguir ligar essa câmera, mas eu tenho enfrentado todos os desafios com muito empenho e coragem, porque eu tô com muita vontade de ligar a câmera para conversar com vocês, internautas. Sério mesmo, eu tô gostando da comunicação que a gente está estabelecendo nessa rede. Eu tô muito feliz mesmo com todos os inscritos que o canal está ganhando. Inscritos novos dessa semana, muito obrigada! Vocês me deixaram feliz mesmo essa semana. E é essa felicidade que faz eu ligar a câmera. Muito obrigado pelos comentários, eu adorei os comentários que vocês colocaram lá no vídeo dos ETs. Amei os comentários, super válidos para o canal. Um internauta colocou que aquela farofa que eu falei, né, lá do ET, aquilo é um pó que eles colocam justamente para ajudar na conservação. E eles usam muito isso nas múmias. Então eu achei muito legal essa informação. E tá lá, ó, no comentário lá, se vocês tiverem curiosidade, tem uma explicação bem legal de um inscrito com uma contribuição ótima pro canal. Queridos, se você não é inscrito no canal, você se inscreve, porque esse é o canal da Mama. Aqui você tem voz, você pode comentar nos vídeos, eu não vou reter nenhum dos comentários. Você é bem-vindo aqui. Mesmo que você pense totalmente diferente de mim, não tem problema a gente pensar diferente, a gente só tá trocando umas ideias, tá bom? Seja inscrito no canal, seja bem-vindo ao canal da Mama e sinta-se à vontade para comentar os vídeos que você vê no canal, tá ok? Gente, eu trouxe para vocês hoje uma indicação de podcast. Eu venho trazendo algumas indicações de podcast para vocês, porque o meu mozão, ele enquanto ele fica jogando, eu estou editando os vídeos para vocês. E enquanto o meu mozão joga, ele escuta podcast. E eu acabo que também escuto junto. E esse podcast eu escutei e assim, mexeu comigo bastante. O podcast é muito bom, é como os outros podcasts da Globoplay que eu trouxe aqui para vocês, que são podcasts que trazem um cunho investigativo, tem toda uma investigação, e também traz testemunho de pessoas que participaram durante essa investigação. É muito legal. O que acontece nesse podcast é um caso bem antigo, é um caso de desaparecimento de um garoto de 15 anos, ele foi com um grupo de escoteiros pro Pico dos Marins, que é em São Paulo, é uma região montanhosa e é uma região de vales também, tem vales, e ali naquela região já desapareceu algumas pessoas. Ali a temperatura também é bem baixa, existem algumas particularidades daquele pico. O que ocorreu, para dar uma boa resumida para vocês, é que um dos garotos se machucou, né, nesse dia, né, que eles estavam lá, e um dos garotos, ele foi na frente para poder pedir ajuda, e ele se perde e nunca mais aparece. Esse caso, ele aconteceu em 85, faz muitos anos que já aconteceu. E fora a investigação padrão que teve, que foi uma investigação da polícia, os pais do garoto, principalmente o pai e a mãe, né, os dois juntos assim, conseguiram fazer uma investigação à parte. Então eles também fizeram uma investigação. O que ocorreu é que o jornalista que fez esse podcast, ele fez uma pesquisa durante 3 anos junto aos pais do Marco Aurélio. E ele teve acesso aos documentos, gravações, e ele coloca tudo isso no podcast pra gente. Tem vários áudios, cartas que o pai do Marco Aurélio escreveu, que ele faz, o próprio pai lê a carta. É um podcast investigativo, mas ele traz informações, por exemplo, informações que não estão no
no inventário não, na investigação, né? Ele também vai abordar uma investigação à parte feita pelo próprio pai da criança, porque ele também realizou uma investigação. Todas as pessoas que ligavam para ele ou qualquer informação que ele recebia, ele ia investigar, porque a polícia, ela investigou alguns fatos, nem todos os fatos que o pai do Marco Aurélio fez a investigação, a polícia acabou investigando. Por quê? Porque para a polícia não era relevante, como ele até menciona no podcast, né, que existiam algumas coisas, provas que não eram relevantes. Mas mesmo assim, o pai do Marco Aurélio foi atrás e ele foi arquivando isso. Então, esse podcast ele foi construído também por essa caixa, mas também pela investigação da polícia. São 10 episódios, tá? Esses 10 episódios, tem episódio de 50 minutos, tem episódio um pouquinho maior, mas todos eles é de uma frente da investigação. E também sobre como que foi feita o repórter, eu achei muito legal, porque ele pegou amizade mesmo com o pai do Marco Aurélio. E ele acabou indo com o pai do Marco Aurélio em alguns lugares, justamente para poder ajudar na investigação. Ele se envolveu, inclusive, eu acredito que até emocionalmente, sentimentalmente com aquela família, né? Porque eu acho que agora ele também está querendo ver uma solução para esse caso. Uma coisa que eu trago para vocês, internautas, que antes de eu ligar essa câmera, eu sempre faço uma pesquisa. No podcast da Mama, eu brinquei até que falava, nos outros podcasts tem quem faça a iluminação, quem faça a edição, né? Quem faça a pesquisa. A Mama faz tudo no podcast dela. Eu faço a iluminação, faço a pesquisa, faço tudo que precisa fazer dentro de um podcast. Por quê? Porque a Mama é autoral e a gente está começando agora dentro do meu quarto. Então é muito importante que você curta meus vídeos, que você compartilhe, que você comente, porque esse canal, se ele crescer, a gente vai poder ter novas estruturas. Eu também posso ter pessoas para me auxiliar no meu serviço, porque por enquanto eu trabalho sozinha e eu faço todas as edições em um celular. Então assim, às vezes eu quero até fazer live ao vivo, mas assim, a memória do celular ela fica comprometida com os vídeos que eu gravo e também com as edições que eu estou fazendo. Então ele tem uma capacidade para fazer, porque esse celular não é um celular top milhão ainda, né? É um celular com baixa capacidade, então assim, eu não consigo fazer para vocês muitas lives, tem várias coisas que a gente não está conseguindo fazer. Então por isso que é importante que vocês curtam os vídeos, comentem os vídeos, compartilhem os vídeos, porque isso tudo são números que o YouTube entende e ele vai promovendo o meu vídeo e à medida que ele promove o vídeo eu vou ganhando remuneração, coisa que ainda não está acontecendo. Mas é muito importante que aconteça para que também eu possa ter pessoas para me auxiliar, porque tá bem complicado eu conseguir soltar os vídeos fazendo tudo isso sozinho. Guerreira máxima. Queridos, curtam esse vídeo, é muito importante. Eu antes de ligar a câmera, eu fiz uma pesquisa e eu percebi que houve uma escavação no Pico dos Marins. Com auxiliar, eles tiveram auxílio, né, de um drone com uma tecnologia alemã e esse drone conseguiu captar ossos enterrados próximo ao pico. E faz 2 dias que eles estão escavando aquela região e foram encontrados ossos. E não é de um único corpo, já deu para perceber que são vários corpos. Então, isso está indo para análise e pode ser que aí a gente encontre algumas respostas. Então, eu quis colocar esse podcast até como primeira gravação, porque eu quero soltar esse podcast, estou gravando ele na madruga, mas para soltar amanhã, então você está vendo esse vídeo logo que saiu, é porque eu gravei ele na madruga. Por quê? Porque é um assunto muito recente e ainda vai vir à tona o fruto da investigação desses ossos.
Então esse podcast é muito legal de assistir. Por quê? Ele traz todo um mistério. Gente, pensa que esse caso até hoje não teve nenhuma solução. E pode ser que esses ossos nem sejam do escoteiro. Pode ser, entende? Há relatos, inclusive, de pessoas, né, que mexem com ufologia, que pode ser que teve uma abdução por alienígenas. Já a investigação da polícia não vai por essa linha. Eles, durante muito tempo, acusaram o instrutor que estava com os garotos na trilha. Sabe, durante o podcast, sem dar muito spoiler, existe o caso de uma pista que o pai, né, do garoto vai atrás de outros estados, de terem visto o garoto em outro lugar, sabe? Relatos de que o garoto andou em outras cidades de São Paulo, mas ele estava com outra roupa, sabe? Vários casos. Casos de pessoas que falou que uma pessoa que falou que levou ele para um lugar, para uma casinha, uns garotos, para uma seita, veio até seita no meio. Então, assim, são 1000 especulações, 1000 pesquisas, né, feitas pela família. Uma coisa que eu fiquei meio impactada é porque já faz muito tempo que esse caso aconteceu. E o podcast, eu assisti ele, na verdade, terminei de assistir esse podcast hoje. Foi o último capítulo que eu assisti com o meu mozão. E quando eu fui montar o podcast para vocês, essa indicação, para que vocês também assistam esse podcast da Globoplay, eu vi essa notícia da escavação. Então eu acho que vai ser uma notícia que, além de uma indicação, é uma notícia de um fato que ainda está recente, mesmo sendo um caso muito antigo, de 1985. Parece que nesse Pico dos Marins existem outros casos de desaparecimento, né? Parece que esse não foi o único. Parece que teve um caso de uma pessoa que também tentou chegar e parece que se perdeu, porque lá diz que é muito fácil as pessoas ficarem desordenadas e se perderem. Isso é muito importante, viu, internautas? Fazer trilha não é tão simples assim, né? A gente pode se machucar, existem locais na trilha que não tem sinal, né? Naquela época, enfim, imagina, 1985, acho que nem celular tinha. Ou tinha. Vocês comentem aí. Vamos conversar comigo mais. E eu acho, assim, sinceramente, eu enquanto assisti o podcast, eu acreditei em várias possibilidades. E veio outras possibilidades na minha cabeça também, sabe? Por isso que eu acho legal de vocês assistirem também, para que essas possibilidades apareçam na cabeça de vocês também. E para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto, porque eu quero fazer o top 2 depois dessa indicação, óbvio, sobre o caso e o resultado, né, dessa escavação aí, dessa que eles acabaram de fazer para verificar a análise dos ossos. Vou ficar antenada nas notícias e óbvio que eu vou ligar a câmera novamente para conversar com vocês. Queridos, esse podcast é exclusivo da Globoplay. Ele está no Spotify, vocês conseguem acompanhar pelo Spotify, tá? Episódios de 50 minutos, 1 hora. É muito legal ouvir o depoimento das pessoas. Ele pegou o depoimento das pessoas antes, lá, sabe, bem no começo, pessoas, e pegou porque as gravações e as anotações, né, do pai do menino. E também ele pegou depoimentos agora e fez essa, sabe, confrontou essas informações e ele passa tudo isso pra gente. E é muito legal. É muito legal o formato que foi feito esse podcast.
Esse podcast, ele é uma parceria da Trovão Mídia. Eu coloquei ali nas descrições do episódio, achei legal trazer essa informação para vocês também, porque vocês podem procurar e ficar antenado aí nas publicações que eles também soltam. Assistam, comentem o meu vídeo depois que vocês assistirem. Comentem agora também para perguntar se vocês assistiram, vocês estavam sabendo desse caso, vocês já ouviram falar desse caso. Ai, sabe uma informação que eu achei da hora do podcast? Diz que ele tem um irmão gêmeo. E a busca, né, também foi feita com o irmão gêmeo, porque eles eram muito parecidos. Então, assim, a idade que o irmão gêmeo dele tá agora é mais ou menos a idade que o Marco Aurélio também teria. Então, é uma história investigativa que também, no caso, né, do pai do Marco Aurélio, que também fez toda essa pesquisa, e também usou o irmão gêmeo para poder usar, porque eles não fazem aquela, quando a criança some, e eles fazem, depois de 30 anos, mais ou menos como a criança estaria, ele já aproveitou que tinha o irmão gêmeo e usava a foto do próprio irmão para poder fazer as buscas. E o irmão falou que durante esses anos todos, nunca ninguém parou ele na rua e falou, nossa, você não é o cara que tá sumido, né? Então, assim, em nenhum momento, mesmo ele sendo gêmeo. Então, eu imagino que, assim como no podcast, né, investigativo, eles também comentam, que provavelmente tem muitas pessoas que nem sabem desse caso. Eu mesma, eu nunca tinha ouvido falar desse caso. Comentem aí no vídeo se vocês também nunca tinham ouvido falar desse caso. Se vocês já ouviram falar, vocês também comentem aí o que vocês sabem do caso, o que vocês já ouviram sobre ele, pra gente também trocar várias ideias. E é isso, queridos. Esse podcast é incrível, é imperdível, é muito legal de ouvir, é tão bom quanto todos os outros que eu tenho trazido aqui de indicação no canal. E se você não viu as outras indicações que eu trouxe, veja, porque tem indicações ótimas. Eu tô trazendo indicações surreais de boas. Queridos, muito obrigado por participarem do canal. Gratidão por me acompanharem até aqui. Deixa seu like lá se você curtiu o vídeo. E beijo no coração carinhoso da mama pra vocês. Tenham um dia abençoado. Um dia abençoado.